Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com a diretora adjunta do DIEESE, Patrícia Pellatieri. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Patrícia, na madrugada da quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou em sessão virtual a medida provisória que extinguiu o PIS/PASEP, liberando o saque de R$ 1.045 do FGTS. Agora a medida precisa ser apreciada pelo Senado Federal. Como que você viu essa MP, Patrícia? Então, Glauco, e a quem nos acompanha, tem dois elementos principais dessa medida. Uma é a transferência do fundo PIS/PASEP e a outra é mais uma autorização para saque extraordinário. E a gente vê com bastante preocupação porque essa medida ela afeta o patrimônio do trabalhador, afeta as políticas públicas de proteção ao trabalho. E quando muitos, o lado bom, vamos dizer, que a gente poderia ver, é que ela antecipa o desembolso de recursos que já são dos trabalhadores e que vão descapitalizá-los, né, para uma eventualidade, numa futura demissão, numa doença ou até para a compra da casa própria. Então, para a gente entender essa perda, porque a medida provisória ela pode aliviar de imediato, mas ela significa uma perda para o trabalhador, primeiro a gente precisa, acho que, esclarecer o que é, explicar o que é o fundo PIS/PASEP e qual é que é a sua relação com as políticas sociais. O fundo PIS/PASEP, ele foi criado por uma lei complementar em 75 e a partir daí as contas individuais dos trabalhadores que receberam contribuições patronais do PIS/PASEP desde 1970, elas passaram a ser geridas por um fundo. Isso foi até a Constituição de 1988. Era assim antes. A partir da Constituição, extingue-se essas contas individuais e passa a contribuição PIS/PASEP passa a ir para o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, né? Então, ela passou a financiar aí o programa de seguro-desemprego e do abono salarial. Mas essas contas existentes no fundo, elas permaneceram com a titularidade dos trabalhadores que tinham essas contas, portanto, daqueles que trabalharam antes de 1988. Todo trabalhador que trabalhou com carteira assinada antes de 1988 tem essa conta individual do PIS/PASEP. E elas, embora não receberam mais depósito, elas são corrigidas pela TJLP, né? Aquela taxa de juros de longo prazo, e mais 3% ao ano. Portanto, foi uma poupança que está lá em nome dos trabalhadores, de cada um dos trabalhadores. Esses recursos que foram captados pelo fundo até 1988, quando eles não são sacados, então eles são sacados na aposentadoria, no casamento, se necessário para alguma reforma ou por alguma doença como alguma invalidez. E a partir de 2017, eles puderam ser sacados também quando as mulheres atingiam 62 anos e os homens 65, independentemente dessas outras condições. Quando eles esse recurso que não foi sacado, ele é utilizado em grande medida pelo BNDES, é aplicado, né, emprestado para o BNDES em linhas de crédito, como Finame, e também para infraestrutura. Então, ele está sendo aplicado aí e remunerado pelo BNDES. Para a gente ter uma ideia, o saldo das operações no BNDES com este recurso do fundo era da ordem de 18 bilhões em junho de 2019.
Vocês vão se lembrar que em julho de 2019 teve uma MP, a 889, que permitiu o saque integral dos saldos existentes nessas contas, o que incluía, inclusive, os dependentes e sucessores dos titulares, mesmo aqueles que já tinham falecido e não tinham sacado. Com isso, mais de 50% desse fundo foi sacado nessa época. Mesmo assim, atualmente ainda tem cerca de 12 milhões de trabalhadores que têm saldo nessas contas do fundo PIS/PASEP e acumulam aí um total de mais ou menos 23 bilhões. Então, essa medida de transferir esses saldos para as contas do fundo de garantia do mesmo trabalhador é bem interessante, porque se junta tudo numa mesma poupança, vamos dizer assim. Então, é interessante. Agora, tem um elemento que é muito preocupante nessa medida, que é um dispositivo que diz que se o trabalhador não sacar esse recurso em 5 anos, ou seja, até 2025, esse recurso vai para a União. Ou seja, essa poupança, seja do trabalhador, seja dos seus sucessores, em 5 anos vai para a União, se perde, né? Então, esse é um primeiro dado preocupante. Um segundo elemento, um problema, vamos dizer, dessa medida que foi aprovada, é a possibilidade do saque extraordinário do fundo de garantia. Então, vamos lá, vamos lembrar o que é o fundo de garantia. O fundo de garantia foi criado em 66, entrou em vigor a partir de janeiro de 1967, e ele tinha o objetivo de ser um seguro para o trabalhador demitido sem justa causa, né? Então, para o momento onde ele perde o trabalho, ele ter uma poupança que possibilite que ele sobreviva até que ele consiga um novo posto. Esse era o objetivo lá da criação do fundo de garantia. Mas ele passa a ser a principal fonte de financiamento da habitação, da infraestrutura e do saneamento básico. Então, além de ser uma poupança para o trabalhador para momentos mais difíceis, ele é um fundo extremamente importante para financiamento dessa parte que eu falei, infraestrutura, saneamento e habitação. Como desde 2017 o governo tem autorizado saques extraordinários nas contas do Fundo de Garantia, o resultado é que atualmente 95% das contas inativas detém saldos de até um salário mínimo, ou seja, são contas com um baixo valor. Das contas ativas, 47% delas também têm um saldo de até um salário mínimo. Bom, o valor estimado para esse saque, que o próprio governo estima, é um saque de até 35 bilhões, né? E isso ultrapassa lá aqueles 23 bilhões transferidos do fundo do PIS/PASEP para o Fundo de Garantia. Isso significa dizer, então, que nós vamos estar fazendo uma descapitalização do Fundo de Garantia, que serve para os investimentos nesse momento tão importante, que é da habitação e do saneamento. Sem contar, Glau, que eu acho que o mais sério é jogar nas costas do trabalhador que ele utilize a sua única poupança, que é tão baixinha, por sinal, estou dizendo que a maior parte das contas são de até um salário mínimo, para pagar uma crise que o governo deveria estar assumindo de outras formas. Vamos lembrar aí que nós temos um déficit habitacional de mais de 6 milhões de habitações, isso lá, dado de 2015, isso pode estar ainda pior, o que dificulta muito as medidas de isolamento de combate ao Covid. E, segundo os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, ano base de 2017,
Nós temos 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada e mais de 100 milhões que não são contemplados aí com a coleta dos esgotos. Lembrando que 59% das escolas de ensino básico no país não tem rede de esgoto. Então, é muito sério você mexer no único fundo que financia essa política para cumprir um papel que é um papel do governo e que ele tem outras fontes para buscar. Agora, Patrícia, isso é um dado muito importante, né? Porque, na verdade, essa questão da permissão de saques do FGTS tem sido feita desde o governo Temer e também já havia sido feito pelo governo Bolsonaro antes da pandemia, né? Como uma forma de dar um estímulo para a economia. É curioso porque esses governos eles implantam ali toda uma lógica de austeridade fiscal que acaba contraindo a economia e depois usam dinheiro do próprio trabalhador para tentar estimular o consumo, fazer a economia crescer. Mas tem esse dado que você mostra, que é da descapitalização do FGTS, que vai piorar, né? Porque quando se estabelece esse prazo, por exemplo, até 2025, significa que ele vai ser mais descapitalizado até lá, porque ou o trabalhador vai sacar ou esse dinheiro vai sair do fundo para ser integralizado ali ao orçamento da União. Sendo que a gente tem um aumento da informalidade e também modalidades aí de suspensão do contrato de trabalho que não obrigam ao recolhimento do FGTS, isso pode acabar comprometendo aí as políticas de habitação, de saneamento e de infraestrutura num futuro próximo. Não tenha dúvida, Glauco, esse é um fundo, o Fundo de Garantia junto com o FAT são fundos robustos e o governo tem adotado medidas para botar a mão nesse dinheiro, que é um dinheiro do trabalhador. Lembrando também que tem um dado muito interessante, que são os 2 únicos fundos onde a representação dos trabalhadores tem assento no conselho. Portanto, as políticas que estão sendo adotadas têm muito interesse em desconstruir esses fundos onde o trabalhador tem alguma ascensão, vamos dizer assim, nas decisões. É de fato muito preocupante você substituir recursos que deveriam estar sendo colocados nesse enfrentamento, inclusive na retomada do desenvolvimento, para o próprio trabalhador tentar um jeito de sobreviver com a sua única poupança, é no mínimo desumano. Tá certo, Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até mais. Conversamos aqui com a diretora adjunta do Diese, Patrícia Pellatieri. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.